Você já entrou em um lugar e sentiu que não deveria estar ali? Não era medo exatamente, era pior. Era como se alguma coisa já soubesse que você tinha chegado e estivesse esperando. Essa casa parecia perfeita, grande, moderna, iluminada, o tipo de lugar que qualquer pessoa sonha em ter. E o preço? Muito abaixo do mercado. Tão abaixo que não fazia sentido. No anúncio, tudo parecia normal. Fotos bonitas, descrição impecável, localização tranquila. Mas havia um detalhe que ninguém mencionava. Ninguém nunca ficava naquela casa por muito tempo. E quando eu digo não ficava, não significa que as pessoas iam embora. Significa que elas paravam de existir ali dentro. E o mais estranho, a casa nunca ficava vazia, porque toda vez que alguém desaparecia, ela começava tudo de novo, sempre da mesma forma, sempre na mesma noite. Eu não acreditava em nada disso, sério. Para mim, era só mais uma dessas histórias exageradas que surgem quando um imóvel fica encalhado por muito tempo. Até porque, vamos ser honestos, se existisse algo realmente errado com aquela casa, ela não estaria à venda. Certo? Foi exatamente isso que eu pensei quando vi o anúncio pela primeira vez. Eu lembro até hoje. Era tarde da noite. Eu estava rolando anúncios no celular, sem muita intenção, só passando o tempo. E então, ela apareceu. Uma casa linda, ampla, janelas enormes, um jardim perfeito e aquele silêncio que você quase conseguia ouvir só de olhar as fotos. O preço? Ridiculamente baixo, baixo demais. Eu pensei que fosse golpe, mas não era. A imobiliária existia. O corretor respondeu. A documentação estava, estranhamente, toda em ordem. E foi aí que veio a primeira sensação esquisita. Não era empolgação. Era como se alguma coisa estivesse me puxando. Sabe quando você sente que está prestes a fazer algo que não deveria, mas faz mesmo assim? Foi isso. Eu marquei a visita. A casa ficava em uma rua tranquila, boa demais inclusive. Sem barulho, sem movimento, sem ninguém. Literalmente ninguém. Nenhum vizinho visível, nenhuma criança, nenhum cachorro, nada. O corretor já estava lá quando cheguei. Um cara normal, educado, mas inquieto. Ele falava rápido demais e evitava olhar diretamente para casa. Não para mim, para casa. Isso me chamou a atenção, mas eu ignorei. Erro número 1. Quando ele abriu a porta, eu senti, na hora, aquele tipo de silêncio que não é vazio. É pesado, como se o ar ali dentro fosse diferente, mais denso, mais antigo, mas visualmente perfeito. Tudo limpo, organizado, sem sinais de abandono, sem poeira, sem cheiro estranho, nada. Era como se alguém tivesse acabado de sair dali. E ainda assim, não tinha ninguém. A visita foi rápida, rápida demais. Eu queria explorar mais, mas o corretor parecia apressado. Toda vez que eu demorava em um cômodo, ele chamava: "Vamos ver o próximo. Tem mais coisa para mostrar. Você vai gostar do andar de cima." Era como se ele não quisesse que eu ficasse tempo suficiente em lugar nenhum. Mas teve um momento, um único momento, que tudo mudou. Eu estava no corredor do segundo andar. E por um segundo, eu ouvi passos acima de mim. Só que não existia outro andar. Eu parei, olhei para o teto. Silêncio. O corretor continuou andando como se não tivesse ouvido nada. "Você ouviu isso?" eu perguntei. Ele respondeu rápido demais. Casa grande sempre faz barulho. E continuou andando, sem olhar para trás. Eu comprei a casa 3 dias depois. Sim, eu sei. Agora parece óbvio que isso foi um erro. Mas naquele momento, parecia a melhor decisão da minha vida. Preço baixo, casa perfeita, sem concorrência, sem complicação. Era como se estivesse esperando por mim. E talvez estivesse mesmo. Na primeira noite,
Nada aconteceu, e isso foi o mais estranho, porque eu estava esperando alguma coisa, qualquer coisa, um barulho, um sinal, mas não. Silêncio absoluto, pesado, profundo, desconfortável, mas silencioso. Eu dormi mal, não por medo, mas por uma sensação constante de que eu não estava sozinho. A segunda noite foi igual, e a terceira, e a quarta, dias normais, noites silenciosas, até que chegou a sétima noite, e foi aí que tudo começou. Eu acordei com um som, baixo, quase um sussurro, como alguém falando. Longe, eu olhei o celular. 0h47. O som continuava. Vinha do andar de cima. Meu corpo travou, não de medo imediato, mas de reconhecimento, como se alguma parte de mim já soubesse que aquilo ia acontecer. Mesmo sem saber por quê, eu levantei, devagar. Cada passo parecia mais alto do que deveria. O som ficou mais claro. Não era uma voz, eram duas conversando, baixo demais para entender, mas inconfundível. Tinha gente lá em cima, só que não tinha. Quando cheguei ao corredor, a luz estava acesa. Eu tinha certeza de que tinha apagado antes de dormir. Eu parei, respirei fundo e dei mais um passo. Foi quando eu ouvi, claramente, uma frase, sussurrada, vinda de um dos quartos. Ele chegou. Meu sangue gelou, na hora, porque aquilo não era eco, não era imaginação. Aquilo foi direcionado. Aquilo foi para mim. A porta do quarto estava entreaberta. Uma luz fraca saía de dentro. Eu não lembro de ter decidido entrar. Meu corpo simplesmente foi, como se não fosse mais escolha. Eu empurrei a porta e então não tinha ninguém, mas o quarto não era o mesmo. Os móveis estavam diferentes, antigos, a decoração ultrapassada, como se eu tivesse entrado em outra época. E no centro do quarto, uma mulher, de costas, parada, imóvel. Meu coração disparou, mas eu não consegui sair. Ela falou, sem se virar, com uma voz calma, baixa, cansada. Você demorou. E naquele momento, eu entendi. Aquilo não estava começando. Aquilo já tinha começado, muito antes de mim. Se você quer saber o que aconteceu depois, eu preciso te avisar uma coisa, porque é aqui que tudo muda. Aquela noite não era um evento, era uma repetição. E o que eu vi não era um espírito, era o que sobrou da última pessoa que esteve ali antes de mim. A partir daquela noite, a casa nunca mais ficou em silêncio. E cada noite ficava pior. A partir daquela noite, eu não consegui mais ignorar, porque aquilo não era um sonho. E também não era algo que simplesmente acontecia. Aquilo seguia um padrão. E eu só percebi isso na noite seguinte. Eu tentei não subir. Sério. Fiquei no quarto. Luz acesa, TV ligada, tentando me convencer de que aquilo tinha sido só cansaço. Mas então, 0h47. De novo, o som começou. Exatamente igual. Mesmo tom, mesma distância, mesma sensação, duas pessoas conversando no andar de cima. Como se nada tivesse mudado, como se a noite anterior nunca tivesse acontecido, ou pior, como se estivesse acontecendo de novo. Eu subi, contra tudo que fazia sentido, contra todo o instinto, mas com uma certeza estranha crescendo dentro de mim. Eu precisava ver aquilo de novo. O corredor, a luz acesa, a porta entreaberta, tudo igual, cada detalhe, no mesmo lugar, no mesmo estado, como uma cena congelada no tempo, esperando ser reproduzida. E então eu ouvi a mesma frase, no mesmo tom, no mesmo segundo. Ele chegou, meu coração disparou, mas dessa vez eu não congelei, porque agora eu sabia. Aquilo não estava reagindo a mim, aquilo estava repetindo. Eu entrei no quarto e lá estava ela, de costas, imóvel, exatamente como antes. Nem um centímetro diferente, nem um gesto novo, nada. Era como assistir à mesma cena, pela segunda vez. Então ela falou, de novo, sem virar.
Você demorou, mas dessa vez eu respondi. Quem é você? Silêncio. Pela primeira vez, algo mudou. O ar ficou pesado, mais do que antes, mais denso, mais atento. E então, lentamente, ela começou a virar. E foi nesse momento que eu entendi uma coisa que eu nunca mais consegui esquecer. Aquilo não era uma gravação. Aquilo não era uma repetição perfeita. Aquilo podia mudar. O rosto dela não era normal. Não era um rosto parado no tempo. Era um rosto desgastado, como se tivesse sido vivido muitas vezes, repetido muitas vezes, preso muitas vezes. Ela me olhou diretamente, pela primeira vez, e sorriu. Um sorriso errado, desconfortável, cansado. Você não deveria responder. Eu dei um passo para trás, e naquele instante, a luz piscou, uma vez, e o quarto mudou. Os móveis estavam mais velhos, a parede esmanchada, o chão desgastado, como se eu tivesse avançado no tempo. Ou pior, como se estivesse vendo o que acontece depois. Ela deu um passo na minha direção. E dessa vez, não era parte da repetição, era escolha. Agora você também está aqui. A luz apagou. Quando voltou, eu estava no corredor, sozinho. Eu desci correndo, sem pensar. Sem olhar para trás, sem entender nada. Mas naquela noite eu não dormi. E na manhã seguinte, eu cometi o pior erro de todos. Eu fiquei. Porque alguma coisa dentro de mim dizia, você precisa entender. E foi assim que eu descobri a verdade. A casa não era assombrada. Ela não tinha uma presença. Ela não tinha um espírito. Ela tinha uma noite. Uma única noite. Que acontecia de novo, e de novo, e de novo. E cada pessoa que entrava naquela casa não via um fantasma, via o último morador, preso, repetindo, desgastando, mudando aos poucos, até parar de repetir. Porque em algum momento a repetição precisava continuar com alguém novo. E eu ainda não sabia, mas eu já tinha começado a fazer parte dela. Os dias passaram. E as noites ficaram piores, porque agora não era só um quarto. A casa inteira começou a repetir. Passos na escada, portas abrindo sozinhas, objetos mudando de lugar, sempre da mesma forma, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo padrão. E o pior, eu comecei a antecipar. Eu sabia quando o barulho ia acontecer, sabia quando a luz ia piscar. Sabia quando a frase ia ser dita. Então veio a pior parte. Uma noite, eu ouvi algo diferente. Uma terceira voz, baixa, fraca, desesperada. Não responde. Eu congelei, porque aquela voz não fazia parte da repetição. Ela estava fora. Eu segui o som até o espelho do corredor. E quando eu olhei, não era só o meu reflexo, tinha alguém atrás de mim. E quando eu virei, e não tinha ninguém, mas no espelho, a pessoa ainda estava lá, e então eu percebi, aquelas não eram vozes da casa, eram das pessoas que já tinham sido substituídas, presas, observando, tentando avisar, mas sempre tarde demais. Na última noite, eu não precisei subir, porque a casa veio até mim. As luzes acenderam sozinhas, as portas abriram, os passos começaram. E então, aquela voz, a dela. Agora é você. Eu tentei sair. Corri até a porta, girei a maçaneta, trancada. Mas eu nunca tranco portas, nunca. E foi aí que eu entendi. Eu não estava mais vivendo na casa, eu estava dentro da noite. E a noite não tem saída. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se você encontrasse uma casa perfeita, linda, barata e sem explicação, você entraria? Porque alguém entrou depois de mim. Eu sei disso. Porque ontem à noite eu ouvi passos diferentes e dessa vez a voz disse: ele chegou. Mas não era mais para mim. Se você gostou dessa história, curte o vídeo, se inscreve no canal e me diz aqui embaixo, você entraria nessa casa? E cuidado, porque algumas histórias não terminam quando o vídeo acaba.